E versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui no estúdio o Coronel Eduardo Mendes, ele que é conselheiro da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ótimo dia para o senhor, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Coronel. E bom dia aos ouvintes da Rádio Super. Coronel, ontem o presidente Jair Bolsonaro entregou à Câmara dos Deputados a proposta com as novas regras de aposentadoria para os militares. Qual a avaliação do senhor desse texto, dessa reforma? Olha, eu tenho uma avaliação positiva desse projeto de lei que foi apresentado. Primeiro, o que leva à reforma da Previdência? É exatamente uma despesa que impacta não só a União, como estados e municípios. E uma das preocupações desse projeto é que eles fizeram conta. Então, eles apresentam algo de concreto. E eu acho que isso aqui é um ponto que merece ser destacado. Uma perspectiva de 10 anos, uma economia de 97 bilhões, mas considerando também que eles apresentaram um projeto também de reestruturação da carreira, isso vai impactar em torno de 86 milhões. 86 milhões nesses 10 anos, mas independente... Bilhões, corrigindo, Mas independente, então, isso aí tem, em termos, o resultado final, uma redução, uma economia líquida em torno de 10,45 bilhões nesses anos. Então, isso é altamente positivo. Por quê? Se nós considerarmos que a Previdência, ela tem uma despesa crescente, e nós temos agora um projeto que, além de controlar o crescimento dessa despesa, ele ainda apresenta uma economia, isso é muito importante. Agora vamos aos detalhes do projeto. Então, basicamente, ele traz os seguintes pontos. Em relação ao tempo de serviço, de 30 anos passa para 35, homem e mulheres, vão trabalhar 35 anos. Garantiu os direitos adquiridos, ou seja, aqueles que já possuem 30 anos podem ir para a reserva minerada sem qualquer problema. Quem não tem os 30 anos vai ter que cumprir o tempo de 30 anos e também tem um pedágio de mais 17%, que aí vai fazer essa proporcionalidade, ele vai ter que dar uma contribuição. A outra grande novidade é que os cabos, os soldados, os alunos de curso de formação e as pensionistas, elas não contribuíam para esse sistema de proteção social dos militares. E agora eles vão passar a contribuir. E aproveitando, a contribuição hoje dos militares, ela é de 7,5%, não só para o militar ativo, também nos proventos do inativo, e ela tem um crescimento que vai chegar a 10,5%, ou seja, ela começa com 8,5% no primeiro ano, 9,5% no segundo ano e 10,5% no terceiro ano. Então, com esse acréscimo das pensionistas, isso vai trazer uma economia muito interessante e é a contribuição dos militares. Coronel, para além da questão das Forças Armadas, claro que essa reforma da Previdência impacta também a vida dos militares nos estados, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e não vai ser diferente aqui em Minas Gerais. Como é que isso impacta a previdência dos policiais militares e dos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros aqui no estado? Que tipo de avaliação que o senhor faz desse tipo de impacto aqui para o nosso, digamos, para o nosso quintal? Primeiro é deixar claro que, em tese, qualquer reforma de previdência, ela é uma medida impopular, porque ela significa redução de benefícios, restrição de benefícios. Mas todos nós temos a consciência que todo servidor militar, ele tem que dar sua contribuição. Esse impacto, ele vai no seguinte sentido: existe uma relação simétrica. A própria Constituição da República, ela e os doutrinadores defendem o princípio da simetria. Isso significa o seguinte: aquilo que é definido no âmbito nacional pela Constituição da República, os estados não podem fugir muito. Então, a partir dessa lógica, dessa relação simétrica, o que está sendo definido para os militares da União, algo bem semelhante vai ter que ser definido para os militares dos estados. E, de igual forma, é uma coisa interessante que é importante ressaltar, que a mudança nas regras de proteção social dos militares, ela não depende de PEC. Por quê? Em relação aos militares da União, nós temos o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, que ele é muito claro, que ele fala que lei tratará dos direitos, dos deveres, da remuneração, das regras de transferência e de outras questões relacionadas às especificidades da profissão. Isso é o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, que trata dos militares da União, ou seja,
Marinha, Exército e Aeronáutica. Esse mesmo artigo e esse parágrafo inciso, ele se aplica aos militares dos estados por força do artigo 42, parágrafo 1º, que fala que lei estadual específica vai tratar dessas questões relacionadas no inciso 10 que antes eu mencionei. Então, o impacto para os militares estadual é que nós teremos que ajustar as nossas regras de proteção social aos moldes do que está sendo definido para a União. Bom, coronel, a gente está conversando com o coronel Eduardo Mendes, ele que é conselheiro da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Alguns críticos da proposta, que foi apresentada ontem pelo governo federal, dizem que o governo foi muito permissivo ao conceder bônus, reajustes, a mudar e acrescentar coisas ao plano de carreira dos militares. O que o senhor diz para os críticos dessa proposta? Muitos, inclusive, considerando que a economia foi tímida para os cofres públicos, já que ela representa 1% do 1 trilhão que o governo pretende economizar nos próximos 10 anos, quando a gente fala de todos os sistemas de previdência. Olha, essa é uma questão muito específica das Forças Armadas. O que eu tenho observado em entrevistas, os próprios técnicos do governo, eles reconhecem que havia uma defasagem muito grande na questão salarial se comparar a remuneração de um oficial general com uma carreira civil no âmbito da União. Então, que havia essa necessidade, era uma necessidade premente de se discutir paralelamente essa reforma da Previdência para que houvesse um equilíbrio. Então, isso é uma questão muito específica dos militares da União, mas que, pelo que eu acompanhei, até ouvindo algumas entrevistas, há um reconhecimento, inclusive da área técnica do governo, no sentido de que há uma necessidade dessa reestruturação. Então, por isso que os militares apresentaram, além da questão da reforma das regras de proteção social, eles apresentaram concomitantemente essa reestruturação da carreira. Coronel, nós tivemos críticas também em relação à reforma da Previdência de uma forma geral para os outros servidores, tirando os militares. Alguns críticos dizem que, na essência, a reforma vai ser um sacrifício apenas para os outros mortais, tirando os militares. Essa comparação para o senhor, ela é efetiva? O senhor acha que os militares foram poupados pelo presidente Jair Bolsonaro e que o sacrifício, como dizem os críticos, vale apenas para as outras pessoas? Olha, nós não podemos concordar com isso. São situações distintas. Inclusive, eu assisti ontem uma entrevista do secretário de Previdência e Trabalho do governo, Roberto Marinho, em que ele reconhece que algumas profissões, dadas as suas especificidades, que eles teriam que ter um tratamento diferenciado. E ele menciona os militares, os policiais e os professores. Então, eu acho que diante disso, e aí, trazendo a questão dos militares, né? O compromisso de defesa da pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida, a disponibilidade, o tempo integral, né? A questão das movimentações, o rigor dos regulamentos. Então, você tem uma série de questões que vão justificar essa diferenciação. Mas os militares não estão deixando de dar sua cota dentro das peculiaridades da sua profissão. Eu acho que isso é um assunto que precisa de ser melhor esclarecido para a sociedade, que o militar ele está, sim, dando a sua cota de contribuição. Eu não vejo isso como privilégio. Coronel Eduardo Mendes, nosso entrevistado hoje aqui no Café com Política. Como a gente tem feito já desde a última terça-feira, a gente sempre encerra o Café com Política com um quadro de perguntas e respostas, perguntas objetivas e respostas objetivas. Sim. Vamos então para o nosso quadro. No Café com Política, hora do bate-pronto. Coronel Eduardo Mendes, perguntas objetivas, como eu disse, respostas objetivas também. Reforma da Previdência para o trabalhador comum, necessária? Sim. E para os militares, necessária? Também. Privilégios no setor público? Alguns privilégios eles precisam de ser corrigidos. Parcelamento de salários dos servidores em Minas? Esse é um problema que desagrada a todos nós, não só os militares como os civis, mas é uma questão que nós temos a expectativa que o governo ele tem feito esforço, né, no sentido de corrigir essa questão. Falando sobre segurança, bandido bom é bandido morto? Não, essa máxima, ela não condiz, né, com a doutrina,
com a filosofia de direitos humanos que é defendida pelas instituições. Bandido bom é aquele bandido que vai ser identificado e vai ser processado e condenado pela justiça. Posse de armas autorizada pelo governo. Eu acho que a questão da posse de armas, eu defendo uma situação de equilíbrio. Particularmente, entendo que não deve haver uma facilidade muito grande no que se refere ao posse. Eu acho que ela deve haver, mas com restrições. Coronel Eduardo Mendes, conselheiro da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele também que é ex-diretor do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço vocês e as pessoas que nos estão ouvindo. Obrigado.